Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Sejam bem-vindos. Aqui eu conto histórias da minha vida como mãe e como professora. Em todos esses vídeos que eu já postei para vocês até hoje, deu para perceber que eu gosto muito de experimentar. Às vezes eu tenho uma ideia, eu venho a conhecer alguma coisa ou estudo sobre determinado assunto, e se aquilo faz sentido para mim, eu penso numa maneira de botar em prática na minha vida pessoal, na minha vida de mãe e na minha vida de professora. Eu entendo hoje que tudo isso que eu experimentei fez com que eu ficasse feliz com a jornada de vida que eu fiz até agora. E eu penso que quando você vai experimentar, quando você vai ousar, você tem medo. Primeiro vem o medo, aí você avalia os riscos e segue em frente. Era assim que eu fazia e eu vejo que os meus filhos se sentiam estimulados para experimentar e ousar também. Eu já contei muitas histórias de ousadia, só que às vezes essa ousadia era muito perigosa. Então vou contar algumas dessas histórias hoje para vocês. A primeira, a gente estava passando férias em Prado, no sul da Bahia, que fica pertinho ali do lugar de onde saem os barcos para Abrolhos, aquele arquipélago que fica mais ou menos 65 quilômetros da praia. E os meus filhos, os dois primeiros, estavam no início da adolescência e eles queriam muito ir para Abrolhos. Eu já contei para vocês que eles eram nadadores de competição, então nadavam muito bem e o mar para eles sempre foi um lugar de muito prazer. E eles acabaram nos convencendo a deixá-los ir para Abrolhos. Hoje em dia eu acho que é assim também, mas naquela época você ia de barco e tinha que pernoitar lá em Abrolhos e voltar no dia seguinte. E assim foram eles, o mais velho e a irmã. No dia seguinte, quando eles voltaram, a minha filha falou que ela tomou um grande susto. O mais velho, ele tinha feito um treinamento antes das férias para aquela questão de apneia, de quanto tempo ele conseguia mergulhar em apneia. E aí ela disse que ele mergulhou e aí foi se afastando, já ia entrando numa caverna, numa gruta lá dentro do mar. E aí ela puxou porque ela viu que não iria dar tempo dele entrar lá e voltar, né, que precisava respirar. E aí ela se sentiu num sufoco ali para convencê-lo a não entrar naquela caverna e subir e respirar. E hoje ele diz que realmente ele estava tão maravilhado com o fundo do mar que ele podia ter ido mesmo. E quantas pessoas, né, que acontece assim, que ali naquele silêncio, naquele lugar gostoso, acaba se distraindo e pode perder o tempo, né, dessa respiração. Então, graças a Deus, foi uma ousadia que deu certo. Outra ousadia grande foi em Florianópolis, nas praias do sul, que são praias de mar aberto e algumas com ondas muito fortes. Esse mais velho também pegou jacaré na praia com ondas de 3 metros descendo no jacaré no braço. Então, vocês podem imaginar que também era uma coisa de risco e de perigo. Mas esse desejo de experimentar às vezes ia acima, né,
do medo. Outra coisa também interessante foi que uma vez eu estava na praia em Guarapari, no Espírito Santo, e avistei lá ao longe um bando de nadadores lá no mar aberto já. E todo mundo na praia vendo aquilo, eu falei, nossa, ninguém acompanhando esses meninos, esse monte de jovens lá bem no fundo, né, nadando e tudo. E tá, daqui a pouco aparece ele com uma medalha de participação, era uma prova de triatlon, então ele era um dos nadadores, já tinha feito a prova de corrida e de bicicleta e tinha tirado 6º lugar. Então vocês podem imaginar que foi outra coisa assim inesperada de experimentação. A minha filha, ela passou no vestibular da USP em São Paulo com 17 anos e ela foi estudar no turno da noite. Então imagina uma jovem de 17 anos indo morar em São Paulo porque ela queria fazer publicidade e ela só queria fazer se fosse lá em São Paulo, na USP, e assim ela conquistou isso que ela desejava. Só que era muita ousadia, porque ela saía mais de 11 horas da noite, tinha que pegar um ônibus, ela não tinha nem dinheiro não, idade para tirar carteira, então era tudo muito assim, foi uma experiência de vida, de perigo também. Hoje em dia, imagina isso, né, como é que fica. E ela trabalhava já o dia inteiro e à noite ela ia para a faculdade. Então foi um período também que nós morávamos aqui em Brasília, então eu ficava muito apreensiva, né? Ela mandava sempre um recadinho quando ela chegava em casa, porque eu ficava preocupada da hora dela chegar, se correu tudo bem, enfim. Até que ela pudesse fazer 18 anos para poder ir de carro para a faculdade. Raramente ela conseguia uma carona, então era sair, pegar ônibus, e ela dizia que o ponto de ônibus em frente à USP era um lugar bem escuro, então tinha tudo isso, né? E a história do mais novo também é interessante porque ele foi escoteiro. E o sonho dele era fazer um acampamento de sobrevivência. Então ele tanto insistiu até que teve um acampamento de resistência lá, de sobrevivência, e ele participou. E ficou, acho que foram uns 2 dias nesse acampamento, que eles tinham que descobrir onde tinha água, comer o que achavam, frutas, enfim. Esse era o desafio. E ele me contou, quando ele voltou, tinha umas frutas que o pessoal dos escoteiros tinham deixado para eles, e ele disse para mim, mãe, eu comi uma maçã que foi a melhor maçã que eu comi em toda a minha vida, porque eu passei tanta fome. Então, assim, todas essas experiências fizeram deles, né, agora adultos bem confiantes em si mesmos, e isso me alegra bastante. Agora, contar histórias e escutar histórias é uma coisa que também eu aprendo muito com as pessoas. E eu não sei o que acontece, mas as pessoas na rua adoram contar histórias para mim. Eu não sei se é porque eu escuto com tanta curiosidade que as pessoas se sentem, de certo modo, eu atraio as pessoas para me contar suas histórias, e também já aprendi muito com elas. Então é isso que eu queria contar hoje para vocês, tá bom? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!